E aí, tudo bem com você? Como que você administra, como que você faz a gestão do seu tempo? Às vezes você tem aquela sensação que precisaria de um dia com 30 horas ao invés de 24 horas. A live de hoje é justamente isso, só que diferente. Eu trouxe um novo olhar sobre a gestão do tempo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à live de hoje. Eu vou falar um pouco o que tem de maneira geral sobre a gestão do tempo, só que eu trouxe para você também algumas particularidades que talvez você entenda por que algumas dicas que você procura ou acha tanto na internet aí, como maximizar a produtividade do seu tempo, talvez você não consegue fazer. Será que é o seu perfil comportamental que está falando mais alto e você nem sabia? É justamente isso que eu vou falar para você, ou que eu já falei, né, para você hoje. Fica o convite para você assistir até o finalzinho dessa live. E lá no final você vai me dizer se fez sentido ou não para você o que eu trouxe. Combinado? E aí, para você procurar as outras lives, assistir tantos outros vídeos que eu tenho no Facebook, que agora você vai procurar pelo nome, pela página Autoliderança Ímpar, no Instagram, @cadu.quirino, e lá no YouTube, Cadu Quirino também. Bora lá começar essa live de hoje? Pode olhar no seu relógio. 20 horas e 2 minutos aqui em Goiânia. Seja muito bem-vindo Instagram, ao vivo, nessa noite de quarta-feira, dia 19 de maio. Instagram, e as pessoas vão chegando. Muito boa noite, Lúcia, tudo bem? Vai ficando aí. Daqui a pouco a gente vai começar, daqui a pouco a gente vai... A gente ou eu que vou começar? Eu vou passar um conteúdo e você vai absorver o conteúdo, você pode fazer perguntas, você pode fazer comentários, ou você pode simplesmente assistir. Faça o que faz sentido para você. Vai lá, Instagram. Chama lá, chama os seguidores, informe que eu estou ao vivo no Instagram para falar sobre gestão do tempo. Como que você faz a gestão do seu tempo? Você está conseguindo gerenciar o tempo que você tem? Ou você precisa de um dia de 30 horas? Eu não lembro de onde que eu tirei, acho que é uma propaganda, né, que falava disso, né? Eu não lembro de onde eu tirei essas 30 horas. Podia ser 25, 28, já que tem o dia tem 24, né? Mas enfim, veio na minha cabeça, o que importa é que a mensagem está passada. Já dizia a PNL, um dos pressupostos da PNL é isso, né? É que a responsabilidade pela comunicação é do emissor da mensagem. Então, se uma pessoa... E aí já fica a primeira dica para você que está assistindo aí, enquanto o Instagram esquenta um pouquinho. Quando você está conversando e uma pessoa fala que não entendeu, sinal de alerta ligado. Você precisa melhorar a maneira como você está passando a mensagem. Isso é comunicação. A responsabilidade é sempre de quem está emitindo a mensagem, beleza? Então, quando você ficar atento para essas mudanças na sua forma de se comunicar, tenho certeza que a sua mensagem, a partir de agora, ou a partir de quando você tomar consciência disso, vai ser muito melhor absorvida por quem está recebendo, certo? Eu vou te dar uma dica então, como que você faz isso? Você vai passar a mensagem como se a pessoa nunca tivesse ouvido sobre aquele assunto. E assim há grandes chances de melhorar a sua maneira de se comunicar. Então, quanto mais detalhes, quanto mais específico a mensagem, melhor será a comunicação. Certinho, Instagram? Você aprendeu também? Vamos lá então falar sobre a gestão do tempo. O que é afinal gestão do tempo?
Meu Deus do céu, Cadu, o que é esse bicho? Gestão do tempo. Bora lá falar então. Eu trouxe, sabe o que eu fiz? Fiz uma coisa muito bacana. Eu peguei um conceito geralzão de gestão do tempo e fui destrinchando ele, fui fazendo uma divisão de trecho por trecho para começar a explicar para você, talvez, a principal diferença que eu quero mostrar hoje. Que gestão do tempo não é, presta atenção, gestão do tempo não é igual para todas as pessoas. Por que que não? Eu te respondo com a outra pergunta. Você é igual a outra pessoa nesse mundo? E eu tenho certeza que a sua resposta é não. Então, a gestão do seu tempo não pode ser igual à gestão que uma outra pessoa faz. Beleza? Então tá. Bora lá começar então. Gestão do tempo. Tá. Priorizar e organizar tarefas. Beleza, você concorda comigo, né? Você tem que priorizar e tem que organizar as tarefas. Só que eu te pergunto, como que você prioriza as tarefas? Cada pessoa vai priorizar de uma forma diferente. Qual que é o seu conceito por priorizar tarefas? Então, quais que são as suas crenças sobre priorizar? É a primeira reflexão que você precisa fazer. Quais são as crenças que levam você a priorizar? E aí você já sabe que crenças é tudo aquilo que você acredita ser verdade na sua vida. Então você vai priorizar de acordo com o que você acredita que é verdade. Por isso que a gestão é diferente para cada pessoa. E aí como que você executa essas tarefas? Você fez o primeiro passo, você priorizou. Como que você executa a priorização que você acabou de fazer? Como que você organiza? E aí eu trago uma outra variável que só você tem, que são os seus valores. Lembra que valor é tudo o que justifica os seus comportamentos? Então como que você vai executar? Como que você vai organizar o seu tempo? Você vai organizar de acordo com os seus valores. Vão ser os seus valores que vão determinar a forma que você vai se comportar na organização do seu tempo. Ora bolas, não tem uma expressão assim? Ora bolas. E aí talvez você procura tanto na internet aí dicas, né, como fazer uma melhor gestão do tempo, como maximizar o seu tempo, como aumentar a sua produtividade, e aí você vai consome aquela quantidade de conteúdo e esquece de consumir o principal conteúdo, que é descobrir como que você funciona. Você consegue encontrar na internet como que você funciona? Acredito que não. Então a primeira atitude que tem que ser tomada é você se conhecer. É saber quais são as crenças, saber quais são os valores, quem é você na verdade. E aí você vai descobrir como que você prioriza, como que você executa. Bacana, né? Essa primeira observação, muito legal. E aí eu falei de tarefas, né? Priorizar e organizar as tarefas. E lógico, eu vou fazer outra pergunta para você. O que são tarefas para você? O que você entende quando eu falo tarefas? Qual que é o conceito que se forma na sua mente nesse momento, quando você ouve tarefas? Tarefas pode ser alcançar um resultado? Pode ser uma tarefa. Alcançar um resultado pode ser uma tarefa. Pode ser completar um planejamento? Pode ser uma tarefa. E aí pode ser conquistar o bem-estar de uma pessoa, de várias pessoas, de uma equipe de pessoas, o bem-estar da sua família, o bem-estar do seu grupo de oração, não sei, pode ser? Pode ser. E aí, aqui, em menos de 5 minutos, eu te falei 3 conceitos diferentes de tarefa. Tarefa pode ser alcançar um resultado, pode ser completar um planejamento, pode ser elevar o bem-estar de uma pessoa. Então, priorizar e organizar tarefas. O que você entende por tarefas? Como que você prioriza? Como que você executa?
Percebe? Como que num pequeno trecho eu já abri o leque de opções bastante? Beleza, vamos lá então continuar. E aí tá. Priorizar e organizar tarefas. Gestão do tempo envolve o planejamento e a execução dessas tarefas. Primeiro você priorizou e organizou, depois você vai você vai planejar a execução. Lembra que eu te perguntei, né, como que você ia executar? E eu te perguntei e eu mesmo respondi, depende dos seus valores. E aí tá. Envolve planejamento e execução. Ok, nisso eu e você concordamos. Só que, presta atenção agora, o que é mais confortável para você? Por exemplo, planejar sozinho ou planejar com uma outra pessoa? Como que você se sente mais à vontade? Trabalhando sozinho ou trabalhando em grupo? É uma diferença, não é? Então, talvez aí você achou na internet lá, você precisa executar um planejamento do seu dia, um planejamento da sua semana, do mês, não sei, do ano, enfim. Aí você, poxa, se pergunta, eu tenho que fazer isso sozinho? Sou eu mesmo que tenho que sentar lá na minha mesa lá, pegar minha agenda, abrir meu notebook? Sou eu que tenho que fazer isso sozinho? Será que eu não posso pedir ajuda de ninguém? É ou não é? Aí ao mesmo tempo você pensa, mas eu vou pedir ajuda de alguém, mas eu pedir ajuda para alguém para organizar o meu tempo, faz sentido? É claro que faz sentido. Se você prefere fazer as suas atividades em grupo ou prefere fazer com uma pessoa que você confia mais, por que não fazer? Por que não pedir ajuda para executar um planejamento? Talvez, não sei, pode ser uma dificuldade que você encontrou quando você viu lá nas dicas lá na internet, executar o planejamento. Aí quando você pensou, nossa, eu tenho que fazer isso sozinho, aí você já desanimou, porque você não gosta de fazer nada sozinho ou sozinha. Você precisa de alguém para te ajudar. Tá, sobre a execução, como que você executa melhor? Falamos do planejamento, aí sobre a execução, como que você executa melhor? Direcionando, quando eu falo direcionar, entenda-se mandando, tá? Você se sente mais confortável mandando outra pessoa fazer ou fazendo, colocando a mão na massa? São dois comportamentos diferentes também. E depende muito de perfil comportamental. Eu, por exemplo, Cadu, eu tenho um perfil que prefere ouvir. Faz isso, Cadu. Eu prefiro ouvir do que eu mesmo ir lá e fazer. E você, como que você prefere? Mandar ou prefere fazer? Você espera alguém pedir para você fazer ou você se automotiva para fazer? Seja bem-vinda, Goiânia, na live. Olha minha mãe chegando atrasada hoje. Não estou cobrando, tá? Eu sei que a sua presença ela é constante nas lives e eu agradeço a sua presença. Então, e eu falava sobre a execução. Você prefere mandar ou prefere fazer? Como que você se sente mais confortável? Às vezes você prefere mandar e por isso que você não faz, porque alguém te falou que você tem que planejar. E aí, poxa, não posso mandar alguém planejar para mim não? Ué, pode, por que não? Desde que você oriente como que tem que ser feito o planejamento, é ou não é? Ou talvez você sente mais segurança, que nem eu te falei, quando alguém manda você fazer. Então você pode pedir a alguém, olha, fulano, ciclano, me direciona aqui, me orienta aqui, como que eu tenho que fazer? Às vezes você gosta de pôr a mão na massa, às vezes você gosta de fazer, só que você prefere que alguém fique te direcionando ou mandando você fazer. E olha, não tem nada de errado nisso. Por que que teria algo de errado nisso? É só você funcionando de acordo com o que você nasceu para funcionar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É uma verdade. Você vai escutar, você vai ligar a televisão lá. Liguei a televisão. A televisão foi feita para passar imagem. Você espera uma outra função aí da televisão que não seja passar imagem? Não, né? Não. A lâmpada foi feita para iluminar. Enfim. São exemplos meio
Ficou meio sem graça, né, esse exemplo, né? Mas tá bom, eu acho que eu consegui fazer você entender. Lembra que eu falei lá no início da live que a comunicação é responsabilidade do emissor? Se você não tiver entendido, pode botar nos comentários aí. Cadu, você falou que é responsabilidade do emissor e você não conseguiu fazer que eu entendesse a sua mensagem. Beleza, eu vou aceitar o seu comentário, manda aí. Então tá, falei sobre priorizar, organizar, falei do planejamento, falei da execução. E isso tudo você vai fazer para quê? Para ter um melhor aproveitamento do seu tempo. É ou não é? Afinal de contas, estamos falando sobre gestão do tempo. Ok, então tudo que a gente falou até agora, a gestão do tempo de forma geral é para ter um melhor aproveitamento. Beleza. E qual que é a sua percepção sobre aproveitamento do tempo? Enfim, quando eu falo aproveitamento do tempo, o que você entende por aproveitar melhor o seu tempo? Afinal de contas, o tempo é seu, não é meu e de mais ninguém. O tempo é seu. Então, como que você aproveita o seu tempo? Como seria o melhor aproveitamento do tempo? O que faz sentido para você durante o decorrer do seu tempo? O que é importante ou não para você durante o decorrer do seu tempo? Então, lembra que eu falei lá no início sobre priorizar? E eu falei sobre crenças, que você vai priorizar de acordo com as suas crenças. Aqui eu começo a colocar aquele primeiro conceito lá de priorizar. Se eu estou falando que você vai fazer um melhor aproveitamento do seu tempo de acordo com o que faz sentido para você, então você vai priorizar a organização do seu tempo de acordo com o que faz sentido para você. Nunca foi tão importante as crenças dentro do planejamento do seu tempo. Nunca foi tão importante. Percebe? Por que você precisa conhecer as suas crenças para saber o que faz sentido para você? Então, tá percebendo até agora que gestão do tempo realmente não é qualquer assunto? Não é eu procurar, vou lá aqui no Google e vou procurar sobre gestão do tempo. Não é só isso. Não existe, vou repetir, não existe fórmula pronta para você fazer uma melhor gestão do seu tempo. A fórmula tem que nascer, tem que surgir de você. A sua melhor fórmula vai nascer da sua identidade. Essa é a verdade. De quem é você, na verdade. Então tá. Bora continuar. Gestão do tempo. Vai servir para um melhor aproveitamento. E isso nós concordamos também. E vai resultar numa maior produtividade e uma melhor eficiência. Né? Tá pegando? Tá conseguindo acompanhar agora o conceito? Então, gestão do tempo. Eu falei lá no início que eu ia pegar um conceito geral e ia picotar ele para você entender. Então, priorizar e organizar tarefas. Isso envolve planejamento e execução para conseguir o melhor aproveitamento, para você chegar no resultado que é uma maior produtividade e eficiência. E eu volto a perguntar. O que é produtividade e eficiência para você? De novo. Desde o início da live parece que eu estou só te bombardeando de perguntas, mas a intenção é essa mesmo, é você começar a fazer suas próprias reflexões. Então vai ser produtivo e eficiente quando você atender às suas necessidades. Esquece qualquer conceito de produtividade e eficiência que você leu até hoje, porque vai ser produtivo e eficiente, eu vou repetir, quando você atender às suas prioridades e não às prioridades dos outros. E eu volto a dizer, achar conceitos, achar fórmulas na internet é muito bacana, porque funcionou para quem escreveu aquilo lá. Pode não funcionar para você. Então, você tem que achar qual que é a eficiência e a produtividade para aquilo que faz sentido para você. E aí, talvez, enquanto eu estou falando isso, algum sentimento está nascendo aí dentro de você,
Talvez você quis até hoje reprimir alguma vontade, reprimir aquilo que realmente faz sentido para você, porque talvez se você externar isso, você vai sofrer um julgamento externo. Nossa, Cadu, você falou exatamente o que eu pensei. Talvez sim ou talvez não. E por que eu falei isso? Porque aconteceu comigo. Às vezes eu não externava realmente o que eu queria fazer, eu não deixava sair para fora o que eu realmente gostava de fazer, o que realmente fazia sentido para mim, porque eu sentia medo, receio de sofrer julgamento externo. E aí, sabe por que isso acontece? Porque você ainda não sabe a sua identidade, tá bom? E não sabendo isso, o que acontece? Você não vai conseguir saber o que vai ser prioridade na sua organização do seu tempo. Legal, né? Esse pensamento. Vou te dar um exemplo. Eu fiz uma mentoria há algum tempo atrás, uma mentoria para coaches, e aí lá tinha um módulo dentro da mentoria que era justamente gestão do tempo, melhorar a gestão do tempo. E na mentoria ensinava 2 ferramentas para poder fazer uma melhor gestão do tempo. Beleza, eu fiquei empolgado. Só um instante. E aí eu fiquei empolgado porque eu tenho uma dificuldade até hoje de organizar o meu tempo. Então até hoje eu busco estratégias, busco alternativas para melhorar a minha gestão do tempo. E olha que já melhorou, ó, bastante, viu? Bastante. E melhorou depois que eu entendi o meu perfil. Ah, meu perfil funciona assim, assim. Então eu sei que às vezes eu sou esquecido, eu sei que às vezes eu sou desorganizado. Nem por isso eu vou me apoiar nessas características. Ah, é porque o meu perfil vou ser assim sempre? Não, preciso melhorar isso daí. Agora eu sei que eu tenho que melhorar porque eu conheço que essa é a minha característica. Aí voltando lá no exemplo, né? Então eu fiquei empolgado com as ferramentas que iam ser apresentadas dentro da mentoria. E aí eu peguei a ferramenta e fui executar no meu dia a dia. Uma das ferramentas sugeriu, na verdade, para eu fazer um mapeamento de tudo que eu fazia no meu dia. Acordo tal hora, escovei os dentes tal hora, tomei o café tal hora, sentei na frente do computador tal hora, parei para almoçar tal hora, comecei a dormir depois do almoço tal hora, acordei tal hora, voltei pro computador tal hora, enfim, eu tinha que fazer isso por uma semana. Pergunta aqui pro Cadu, quantos dias eu consegui fazer? Por 2 dias só, por 2 dias. Não é o meu perfil mapear o meu dia. Não adianta. Eu ia falar tentei fazer. Aí eu pensei, não, mas eu vou falar tentei, porque eu sempre falo que falar tentar já é fracassar. Mas aqui eu posso falar tentei, porque eu fracassei na verdade. Então eu fiz por 2 tentativas, 3, foram 3 tentativas, e o máximo que eu consegui foi mapear o meu dia por 3 dias. Então, não faz parte do meu perfil mapear o meu dia. Então, eu não sou organizado o suficiente para anotar tudo que eu faço no meu dia. Então, aquela ferramenta não funcionou para mim. E aí eu te confesso que eu fiquei um pouco frustrado. Falei, nossa, uma ferramenta que veio dentro de uma mentoria, eu não consegui fazer. Só que aí, tal, eu fiquei pensando, analisando, tal, por que eu não consegui, enfim. Fiz várias análises. E depois de ficar frustrado, eu entendi por que não funcionava para mim. Porque eu precisava adaptar aquela ferramenta. Então, o detalhismo na ferramenta não faz parte do meu perfil. Então, o que eu fiz? Eu separei o meu dia em blocos. Manhã, tarde e noite. Então, para mim foi mais confortável assim. Então, o que eu faço de manhã, o que eu faço à tarde, o que eu faço à noite. E aí eu consegui fazer um mapeamento das minhas atividades. Não por hora, mas por períodos. Ficou mais confortável para mim assim. Então é disso que eu estou falando hoje. Então não existe, vou repetir,
Não existe uma receita pronta para você fazer uma gestão do seu tempo. Você tem que adaptar. O que você encontra, você tem que fazer adaptações para o seu perfil. E aí vai funcionar. E aí talvez você possa ter passado pela mesma experiência que eu passei, se frustrou e falou, não, isso aqui não funciona para mim, eu não consigo mesmo organizar meu tempo. E ó, deixou isso para lá e seu dia continua bagunçado. Você não consegue fazer mais nada no seu dia, você continua achando que seu dia tem que ter 30 horas. E aí? Você não consegue priorizar porque não sabe quais são as suas prioridades no momento, não consegue dividir as prioridades, não sabe o que faz sentido para você. Nossa, que desastre, Cadu. Não, não é bem um desastre, tudo tem um conserto, tudo tem um caminho novo para seguir. Eu estou só te dando o meu exemplo, talvez você se identifique com ele. Beleza? Então tá, beleza. Resultou, vamos lá, recapitulando aqui, voltando do exemplo, voltando para a live. Então, o que todos nós procuramos quando pensamos em gestão do tempo? Falei que é maior produtividade e maior eficiência. E tem outra coisa também que a gente procura quando pensa em fazer uma gestão do nosso tempo. A gente procura realizar as tarefas. Lembra que eu falei? O que é uma tarefa para você? Então a gente procura realizar tarefas de uma maneira organizada, sem comprometer as nossas horas disponíveis. Esse é o conceito geralzão. É o conceito geralzão. E aí você já sabe, lá vem o Cadu me fazendo perguntas. E é isso mesmo que eu vou fazer. Vou te fazer perguntas. A tarefa você já sabe, eu já fiz, né? A pergunta. Agora, o que é de maneira organizada para você? O que é hora disponível? O que é ser disponível? Vou te falar uma coisa. Minha mãe está aí na live, depois ela vai confirmar. O meu quarto sempre foi um pouco bagunçado. E eu sempre falava que era a minha bagunça organizada. Eu sempre achava sempre achei tudo que eu quis na minha bagunça organizada. Será que você se identificou com isso? Não talvez com o seu quarto, mas enfim, alguma outra coisa na sua vida. Isso faz parte do meu perfil. Eu organizo as coisas de forma diferente. E você vai organizar também de forma diferente do que a outra pessoa. E você pensou aí. E aí talvez chega outra pessoa no seu quarto, chega outra pessoa na sua cozinha, no seu escritório. Vai olhar seu guarda-roupa, nossa, que bagunça que tá esse guarda-roupa, nossa, por que você não organiza as roupas por cor? Nossa, eu não acho nada aqui nessa sua mesa. É lógico, você organizou da sua maneira. Por isso que eu pergunto, tá? Realizar tarefas de maneira organizada para não comprometer horas disponíveis. O que é organizado para você? O que é organizado para você? Então, que jeito que é mais confortável? Quando você fala em horas disponíveis, será que é horas ou pode ser minutos? Ou pode ser períodos? Lembra que eu falei do meu exemplo? Que eu me senti mais organizado organizando os períodos do meu dia? Talvez eu queira um período livre. Talvez eu queira 15 minutos livres. Não sei. Ou você vai seguir o que é mais confortável para os outros também. Que você vai achar na internet aí também. Eu quando eu fui construir essa live, eu achei. Você vai achar na internet aí. Você precisa guardar, sei lá, 2 horas, 3 horas por dia, tal, para fazer isso, aquilo. Talvez você não tenha 3 horas por dia para guardar. Ou talvez você tenha 5 horas no dia para guardar. Então você precisa descobrir qual que é a sua rotina, qual que é o seu dia. O seu dia funciona como? Que horas que você acorda? Você gosta ou não de dormir à tarde? Eu adoro e eu durmo todos os dias à tarde. Me faz bem, me faz ser produtivo. Só que eu trabalho até a noite. Eu fico até a noite, às vezes até 10, 10 e meia da noite. Lógico, eu não sou casado, eu não tenho filhos. Então eu não tenho com o que me preocupar, além da minha atividade profissional. Enfim, qual que é a sua rotina? Qual que é o seu
dia. Como que é a sua vida, o que faz sentido para você? É prioridade a sua família? Em que nível de prioridade está a sua família? Ou seus filhos? Ou a sua mãe? Ou seu pai? Enfim, é preciso que você faça isso antes de partir para uma gestão do tempo. Gestão do tempo, tá? Mas como que é a sua vida? Entendeu? Beleza, onde nós estamos? Então tá, eu falei que eu picotei o conceito, né? E foi exatamente isso, foi quase uma espécie de introdução que durou uma meia hora. Então, só recapitulando aqui para você, só para reforçar o que eu falei até agora. Então, eu peguei um conceito geralzão de gestão do tempo, que é priorizar e organizar tarefas, que envolve... Por que você vai priorizar e organizar as tarefas? Para envolver um planejamento e execução, para um melhor aproveitamento do tempo, para resultar numa maior produtividade e eficiência e para realizar as tarefas de maneira organizada sem comprometer horas disponíveis. E aí, para cada frase dessa, eu mostrei para você que tudo pode ter um entendimento diferente. Cada parte desse conceito geralzão você pode entender de um jeito. Você entendeu de um jeito, e aí se você for mostrar essa live para uma outra pessoa, essa outra pessoa vai entender diferente de você. E é isso que é o bacana de cada pessoa. Somos todos diferentes e vamos entender tudo de formas diferentes. Esse é o ser humano. Cada um vai se comportar de uma forma diferente. Cada um vai fazer uma gestão do tempo de forma diferente. E é exatamente isso que eu estou propondo hoje. O tema da live não foi um novo olhar sobre a gestão do tempo? É isso que eu estou trazendo para você. Um novo olhar sobre a gestão do tempo. Porque o tempo ele é seu. Ninguém pode fazer a gestão por você, porque ele é seu. E aí, o que eu fiz? Eu já sabia, quando eu estava planejando, eu já sabia que ia demorar mais ou menos esse tempo que demorou, aí uma meia hora mais ou menos. Então eu trouxe umas dicas para você. Eu adoro dicas, imagino que você também goste de dicas. Então eu vou te passar umas dicas para melhorar a sua gestão do tempo. É claro, uai Cadu, mas espera aí, eu sei que você talvez fez essa pergunta. Uai Cadu, mas vem cá, você acabou de falar até agora que cada um vai fazer a sua gestão do tempo. E aí você vem me dar dica? Lógico, você vai pegar essa dica, vai passar pelo seu filtro, que são as suas crenças, e vai perceber se faz sentido para você ou não. E você usa se fizer sentido e descarta se não fizer sentido. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, tá bom? Então tá. Primeira dica que eu dou é definir metas e prazos. De novo, com o seu conceito de metas, com o seu conceito de prazos. Mas é importante que você defina quais são as suas metas e em qual tempo que você tem que conseguir essas metas. E aí, por favor, quando eu falei metas, entenda assim, pode ser uma meta diária, tá bom? Pode ser uma meta semanal, tá? Por exemplo, eu vou cortar o jardim da minha casa. Eu faço isso, sei lá, de 15 em 15 dias. É uma atividade simples, né? Cortar o jardim, sei lá, podar uma planta, lavar uma garagem, não sei. Pode ser metas simples, tá? Metas não é aquela coisa absurda. Metas, nossa, tenho até medo de metas. Não, calma lá. Pode ser uma coisinha simples da sua casa, tá? Beleza, então você vai estipular metas e vai definir metas e definir prazos. O importante aqui, olha o conceito novo que eu estou trazendo para você. Presta atenção. O importante é que essas metas e os prazos atendam o que a gente chama de SMART. Olha que legal, SMART. S-M-A-R-T, SMART. Em português, a palavra ela significa inteligente, tal, mas não é uma palavra, é uma sigla em inglês que ela define o quê? Essas metas e essas metas que você definir, primeiro elas têm que ser metas específicas,
Lembra que eu falei? Cortar o jardim, podar as plantas, lavar a garagem, limpar meu quarto, limpar a calha da casa, tá? Tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, tá bom? Ela tem que ser palpável. Então não pode ser assim, por exemplo, eu vou ser, uma meta é ser mais feliz porque eu tô vendo meu jardim cuidado. Não, isso não é mensurável, porque felicidade não é mensurável, não pode medir a felicidade, tá? Então ela tem que ser mensurável. Cortar o jardim é mensurável, limpar uma calha é mensurável, tá? Lavar um carro é mensurável. Então ela tem que ser mensurável, ela tem que ser atingível. Não adianta você colocar uma meta inatingível, que você não consiga. Tem que ser algo que você consiga, tem que ser atingível. Ela tem que ser relevante, ela tem que ser importante para você. Trocando em miúdos, ela tem que fazer sentido para você. Essa meta tem que fazer sentido para você, tá? E ela tem que ser temporal. Ela tem que durar um certo tempo, tá bom? Então isso significa as siglas em inglês, significa essa sigla SMART. Então tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal, ok? Então quando você for estabelecer essas metas, lembre-se disso, tá? Por quê? Por que que é importante você estabelecer os prazos? Vou te falar. Por que que isso é tão importante? Existe um gatilho mental. Gatilho mental talvez seja a primeira vez que você ouça comigo também. O que que é gatilho mental? São pré-programações no nosso cérebro que elas funcionam de forma inconsciente, tá? Então, não vou entrar muito em detalhe, mas é algo que está lá no nosso cérebro, lá na parte inconsciente do nosso cérebro, que faz você executar as tarefas. Então, são gatilhos mentais. Existe um gatilho mental que chama gatilho mental do compromisso. Olha que legal isso. Quando você estipula um prazo, eu vou lavar meu carro até sábado. Quando você fala isso para você, você assume um compromisso, você está mandando um comando para o seu cérebro que até sábado você vai lavar o carro. Então você está programando, você está fazendo um compromisso que até sábado você vai lavar o carro. E aí pode parecer uma coisa muito idiota, muito banal. Mas quando chegar na sexta-feira, pode ser que você lembre, nossa, amanhã eu tenho que lavar o carro. Porque você falou até sábado. E aí você falou isso numa terça-feira, por exemplo, tipo numa segunda-feira, essa semana até sábado eu vou lavar o carro. E aí você passou a semana toda e não lavou. Quando for sexta-feira ou quando for no sábado, você vai pensar, nossa, hoje eu tenho que lavar o carro. Tá? É um compromisso, o gatilho mental do compromisso. Se for possível, você escreva isso. Se você tiver um quadro na sua parede, tiver no bloco de notas no celular, não sei, uma agenda, não sei, em qualquer lugar. Se você conseguir escrever isso daí, aumenta mais ainda o compromisso, tá? Então escreve lá, vou lavar o carro até sábado, por exemplo. Então esse compromisso ficou mais forte ainda, porque está escrito. E eu vou te falar uma coisa simples, um contrato. O que você entende quando você vê um contrato? Não parece que é mais sério quando tem um contrato escrito? É exatamente assim que funciona o nosso cérebro. É o gatilho mental do compromisso. Então tudo que você puder estabelecer prazos e escrever vai ganhar força e destaque no seu cérebro. Combinado? Então essa foi a primeira dica. A segunda dica que eu trouxe é construir um agendamento das atividades. Exatamente, construir um agendamento. Ah, mas aí você não gosta de agendamento. Cadu, eu nem tenho agenda. Bem-vindo ao meu mundo, somos parceiros. Eu nem tenho agenda também. Mas como que eu faço? Como que eu faço? Eu tenho uma programação, eu faço uma programação na minha mente dos dias, o que eu tenho que fazer em tais dias. Eu não escrevo, mas aí eu já estou num nível mais avançado. Digamos assim, eu já entendo que só de eu lembrar, só de eu fazer o compromisso mental, eu já vou lembrar e eu faço. Então eu me conheço, eu sei que eu posso fazer isso. Mas se você não se sentir confortável para fazer isso,
pegue uma agenda e faça uma agenda. Não tem nada de errado com isso, tá? Nada de errado. Sabe o que é uma dica boa para construir um agendamento? Eu vou te dar uma dica interessante. Existe uma ferramenta que eu utilizo ela quando eu faço processos de coaching. O nome em inglês é Roadmap. Roadmap. O que quer dizer essa ferramenta? Essa ferramenta ela é usada para você estipular. Faz a sua meta, só que você vai começar a sua meta do fim para o começo. Então você vai, vamos supor, vamos usar o mesmo exemplo de lavar o carro, aí você coloca lá assim, ó. A última atividade que você fez foi passar o pano para secar o carro. Aí você coloca lá no final da ferramenta, passei o pano para secar o carro. Então o que aconteceu antes de secar o carro que possibilitou você a secar o carro? Ah, eu ensaboei o carro. Beleza, então escreve, ensaboei o carro. O que aconteceu antes de ensaboar o carro que me possibilitou ter ensaboado o carro? Ah, eu joguei água para tirar a poeira. Beleza, escreve lá. Joguei água para tirar a poeira. O que aconteceu antes de eu jogar a água para tirar a poeira que me possibilitou jogar água para tirar a poeira? Ah, eu enchi o balde de água. Então é assim que funciona o roadmap, tá? Então você começa da última atividade e vai fazendo passos de trás para frente. Porto Velho acabou de chegar na live. Bem-vinda, Polly. Seja bem-vinda, Polly. Seja muito bem-vinda. Hoje eu tô uma beleza mesmo, né? Mas enfim. A parte que você perdeu você já sabe, né? IGTV, vai lá assistir, mas continua aí para pegar até o final. E aí, essa ferramenta do roadmap, o que vai acontecer? Você vai fazer os compromissos com as pequenas tarefas que você tem, por isso que serve para agendar tarefas. Eu falei de agendamento de atividades. Então, quando você faz essa ferramenta, esse roadmap, você vai fazendo de trás para frente, vai fazendo esse compromisso de cada tarefa e, além disso, você vai descobrindo o que você tem que ter feito para conseguir o próximo passo. É muito legal essa ferramenta. Eu não quero entrar muito em detalhes nela agora, foi só um insight que me veio, mas se você quiser conhecer essa ferramenta, eu me comprometo a passar para você depois, tá? Explicar com mais detalhes como que funciona. Maristela, seja muito bem-vinda, boa noite a esta live de hoje. Então tá, segunda dica foi construir o agendamento de atividades. É isso aí, ó. Não sei quem tá metendo o dedo aí nos coraçãozinhos, continua metendo o dedo aí nos coraçãozinhos, mostre pro Instagram. O Instagram entende que você gosta desse conteúdo e ele vai mostrar para mais pessoas. Aprenda a conversar com o Instagram. Não é que eu tenho lá a linguagem de valorização, a melhor forma de se comunicar. A melhor forma de se comunicar com o Instagram é mostrando para ele que você gosta do conteúdo. E como que você gosta? Dedo no coração. O Instagram vai entender o que você quer dizer para ele. Terceira dica de hoje é selecionar. Veja bem, selecionar, escolher na verdade, né? Escolha tudo que está alinhado com os seus objetivos. Então, tudo que não está alinhado com os seus objetivos, você vai deixar de fora. Você vai jogar fora, você vai deixar de lado. Então, você vai selecionar o que está alinhado, o que está de acordo com os seus objetivos. E aqui eu vou falar de novo. Como que você sabe quais são os seus objetivos? Você sabe quem você é primeiro? Beleza. Se você souber quem você é, se você souber como que você se comporta, se você tiver conhecimento de crenças, se você tiver conhecimento de valores, vai ser fácil achar o objetivo. Se você ainda não sabe disso, vai ser um pouquinho mais difícil. Só que mesmo assim você consegue. Então, faça uma lista dos seus objetivos. Quais são os seus objetivos? Tá? E aí, quando você fizer essa lista, você vai pegar tudo que você tem que fazer no seu dia e vai fazer uma filtragem, vai fazer uma seleção. Tudo que tiver de acordo com os seus objetivos, fica. Tudo que tiver fora, sai. Basicamente é isso. Parece muito óbvio, né? Só que não é, tá? A parte mais difícil, e eu já vou adiantando para você, é estabelecer os seus objetivos.
que eu anotei mais aqui para você? Ah, então o coraçãozinho tá que sobe aí, né? Ai, ai, beleza. Gatilho da reciprocidade. Por exemplo, olha, eu separei dois exemplos aqui, eu estava lendo para poder relembrar. Você já sabe, né? Cadu é influente, influente não tem muita intimidade com memória boa, tá? Por isso que eu deixo anotado aqui. E não tem nada de errado com isso. Então tá. Vou dar uma dica, por exemplo, eu separei dois perfis aqui para dar uma dica de objetivos. O tanto que objetivo é subjetivo. Olha que legal que eu falei. Tá. Se você tiver um perfil, por exemplo, o nome do perfil é estável. Se você tiver um perfil estável, o que acontece? Um dos objetivos principais de quem tem esse perfil que é estável é uma tendência para agradar pessoas. Então, se você tem esse perfil, tudo que você fizer uma lista de objetivos pode ser que tenha a ver com agradar pessoas. É normal isso daí, tá? Cada um vai ter uma lista diferente. Por exemplo, se você for influente, que nem essa pessoa aqui que está falando para você, pode ser que a sua tendência seja para obter reconhecimento, tá? Você colocou eu aí, Polly, de quê? Você acha que você tem qual perfil? Diz aí. Mas enfim, se você é influente, pode ser então que quando eu fizer uma lista dos meus objetivos, pode ser que apareça vários objetivos que estejam ligados a obter reconhecimento. Porque o influente gosta de reconhecimento, ele gosta que, olha, tá dando certo isso que você fez, bacana essa inovação, essa ideia foi legal. Então, por estável. A gente vai descobrir, tá? A gente vai descobrir esse perfil seu. Não pode bater o relógio na mesa. A gente vai descobrir. Então pode ser então, já que você falou que é estável, minha mãe também é estável. Pode ser que pode ser que seus objetivos estejam nessa linha, tá? De agradar pessoas. Então, quando você for estipular objetivos, não se assuste se começar a fazer tiver mais congruente com agradar pessoas. Querer que as pessoas estejam bem. Querer o bem-estar delas, tá? Não tem nada de errado, você está seguindo o seu perfil. Então, é assim, por isso que eu falei que os objetivos são muito subjetivos, porque depende do que você quer alcançar. Depende do seu perfil, depende da sua história, depende de como você está configurado para funcionar, digamos assim, tá? Por isso que é uma lista muito particular. E aqui você tem que fazer ela só com você mesmo. Não tem outra saída. Só você que pode escrever os seus objetivos. Nossa, anotei uma coisa bacana para falar para você aqui. Quem é estável aí também, Polly, minha mãe, você que talvez tenha esse perfil também, se identificou com o que eu expliquei, talvez pode ser um objetivo falar mais a palavra não. Talvez você tenha dificuldade de falar não. Então, pode ser um dos objetivos esse? Pode também. Se isso te incomoda, então faz uma lista de objetivos. E, aliás, até essa dificuldade de falar não, só fugindo um pouquinho do tema de gestão do tempo e abrindo parênteses, essa dificuldade de falar não é uma das, vou dizer, uma das atitudes que permite, quando você tem dificuldade de falar não, você permite que aconteça eventos negativos na sua vida. Foi só um parênteses, porque eu lembrei que essa é uma das atitudes que blinda a nossa mente, tá? Aprender a falar não quando necessário, beleza? Foi só um parênteses, só um insight que eu tive. Esse não tem nada a ver com gestão do tempo na real. Então tá. E outra, se for difícil falar não, peça ajuda, tá? Peça ajuda. Tem uma ferramenta muito bacana também, chama Roda da Abundância, que você aprende
às vezes pedir ajuda ou aprende a não ajudar tanto. Enfim, foi só um insight também que eu tive aqui agora. Vamos lá, porque eu vou falando de objetivos, né? E talvez um dos objetivos que o estável tem é esse, de dificuldade de falar não. Mais uma dica então, vamos lá para as dicas, porque a live de hoje é de uma nova visão sobre a gestão do tempo. É isso mesmo? Um novo olhar para a gestão do tempo. Então tá, vamos lá colocar mais uma dica. Dividir as tarefas, olha que legal. Aí lembra que eu falei lá no início da live, né, o que são tarefas para você. Dividir tarefas. E aí quem é dominante aí que estiver assistindo vai falar, não Cadu, não é dividir, é delegar tarefas. Tudo bem, pode ser também delegar tarefas, entenda como ficar mais fácil para você. Eu vou colocar como dividir. Por quê? Você vai pegar tudo que você tem que fazer e vai pensar, olha, isso aqui eu posso passar para outra pessoa fazer ou não? E aí os analíticos vão falar, não, não pode passar. Por que que não pode passar? Porque sou eu que faço perfeito, sou eu que faço do melhor jeito. Os dominantes vão falar, não, não sou eu, não posso passar, porque eu quero fazer, porque eu consigo atingir um resultado mais rápido. E assim funciona o perfil comportamental, tá? Assim funciona o comportamento. Por isso que eu gosto tanto e por isso que eu quero tanto orientar as pessoas em como elas devem se comportar de acordo com cada perfil. E essa live de hoje é justamente isso. Como que você deve fazer a gestão do seu tempo de acordo com o seu perfil. São essas as reflexões. Enfim, mas da maneira que você entende, quando você aprender a dividir as tarefas que podem ser divididas, lógico, existem algumas que você não pode, mas as que podem ser, desapega delas e passa para uma outra pessoa fazer. Só que quando você passar para uma outra pessoa fazer, lembre-se de não cobrar qualidade, tá? Você só pode cobrar qualidade quando você mesmo faz. Então você vai cobrar que a outra pessoa faça o máximo que ela pode fazer com os recursos que ela tiver no momento. E fica por aí a cobrança, tá? Você não pode cobrar a sua qualidade. Você pode cobrar o empenho da qualidade da outra pessoa com os recursos que ela tem no momento. E lembrar também que quando uma outra pessoa pedir para você fazer alguma coisa, respire fundo e não passe para frente quando você receber um pedido para que façam algo para você. Porque se a pessoa pediu para você, é porque ela confia na sua capacidade de executar, tá? Então, por favor, não passe para frente algo que foi pedido para você fazer. Tenho certeza que se você fizer isso também, passar para uma pessoa e a pessoa passar para outra pessoa, acho que você não vai gostar muito também. Porque se você passou para alguém, porque você confia nesse alguém que você passou. Mas enfim, foi só um insight também, um pensamento que me veio agora. Mas o importante dessa dica é dividir o que você puder dividir de tarefas. Lembrando, lá no início da live, o que são tarefas para você. Pode ter conceitos diferentes, pode ter um entendimento diferente do que são tarefas. E aí a última dica que eu separei pode ser tão banal, tão clichê, mas eu vou explicar por quê. Fugir da procrastinação. Nossa, Cadu, aí você terminou com uma coisa clichê mesmo. Todo mundo fala isso, a internet toda fala isso, você não pode procrastinar. Mas calma que eu vou colocar um temperinho nessa minha fala aqui. Como sempre, eu fujo do banal. Beleza. Fugir da procrastinação. Como que você vai fazer isso de acordo com o seu perfil? Lembra que eu falei lá no início da live sobre produtividade? O que é produtividade para você? Quando você entender o que é produtivo para mim, dentro do que eu preciso fazer, o que é produtivo para você, e não o que as pessoas, o que o mundo vende como produtividade. Quando você entender o que é produtivo para você, você vai focar nessa produtividade. É uma maneira de fugir da procrastinação. Uma maneira particular, uma maneira ímpar de fugir da sua procrastinação.
Você vai construir recompensas pelo que você já fez. E isso é legal, tá? Isso é legal. Você constrói recompensas. Então, é outra maneira de fugir da procrastinação. Quando você constrói recompensas, você está ensinando o seu cérebro que quando ele investir energia para realizar aquela tarefa que você mandou ele fazer, ele vai ganhar uma recompensa. Olha, eu já falei isso em outro vídeo, é como ensinar um cachorrinho, tá? Você pede para o cachorrinho sentar, quando ele sentar você dá um biscoito, você dá uma recompensa para ele. Com o cérebro funciona do mesmo jeito. Manda uma tarefa para o seu cérebro, quando você cumprir essa tarefa, dê uma recompensa. E aí você vai comemorar, a recompensa é comemorar. Ah, vou tomar um vinho, vou comer um chocolate, vou tomar uma lata de refrigerante, não sei o que você vai fazer, vou assistir um filme no meio da semana, 2 horas da tarde, vou separar um tempo para mim. A comemoração ela é sua. O importante é que você conquistou uma vitória em alguma atividade, comemore. Isso vai ensinar cada vez mais o seu cérebro a fugir da procrastinação, porque você vai acostumar, você vai habituar o seu cérebro que quando ele conquista alguma coisa, ele ganha uma recompensa. Parece óbvio, só que faz uma diferença absurda na sua vida, tá? Vou dar um exemplo meu. Para ficar fácil. Eu faço várias pausas durante o meu dia. E eu já falei lá no meio da live que o meu dia é o meu dia, tá? O seu dia é o seu. Eu faço várias pausas porque eu posso fazer de acordo com as responsabilidades que eu tenho. E tá tudo bem, tá bom? Você vai fazer se fizer sentido para você. Você faz pausa se você puder. Se não puder, não faz. Ache outras alternativas. Eu posso fazer porque as minhas responsabilidades permitem. Então tá, eu faço várias pausas no dia. Eu falei que eu durmo depois do almoço. Para mim tá tudo bem. Aumenta a minha produtividade dormir depois do almoço. E aí se você acha que não faça isso, tá? Não é porque eu faço que você tem que fazer, não é porque você lê na internet que você tem que fazer. Lembra? Eu tô batendo essa tecla a live toda. Eu faço meus exercícios durante a noite. É confortável para mim, por exemplo, esticar um horário. Eu vou terminar essa live daqui a pouco e vou fazer o tráfego das minhas campanhas. É tarde da noite? Para algumas pessoas podem ser, para mim não é. Então tem que ser confortável para você, tá? Eu vou terminar a live, vou tomar um banho, vou sentar no computador e vou fazer as campanhas. Tá, eu vou terminar quase 10 e meia da noite. Para mim é confortável. Se você que está ouvindo isso acha um absurdo, tá tudo bem. Você vai achar um tempo, você vai achar dentro do seu tempo. Se você prefere, por exemplo, acordar às 5 horas da manhã para fazer isso, tá tudo bem. Eu não acordaria às 5 horas da manhã, porque eu sou o Cadu, tá? E o seu tempo, como eu falei, a gestão do tempo tem que ser a gestão do seu tempo. E não do tempo do mundo, do seu tempo, tá? Então você tem que fazer, dividir como faz sentido para você. Como que você se sente confortável, qual que é o seu perfil, quais que são as suas características, como que você se comporta, tá? Tem que achar esse equilíbrio do seu comportamento. Por exemplo, vou dar um último exemplo aqui que eu lembrei agora. Eu fico com o meu WhatsApp ligado no notebook, o WhatsApp web. Para algumas pessoas isso é um absurdo, isso distrai, tá? Eu não acho, para mim é interessante, porque como eu preciso de várias pausas no dia, por exemplo, dar uma olhada no WhatsApp web é uma pausa para mim. Eu tenho um conceito meu, que é o conceito on/off. On de ligar, off de desligar. É o meu conceito, Cadu, conceito on/off. O que é esse conceito? Eu preciso às vezes desligar a minha chavinha e ligar de novo. Eu não consigo, por exemplo, e quando eu falo eu não consigo, não é que eu estou programando meu cérebro para não conseguir, tá? Eu sei que eu não consigo, porque eu já fiz testes comigo mesmo, tá? E por isso que eu arrumei essa estratégia, porque eu sei que não funciona para mim. Por isso que eu falo, tem que achar o que funciona para você. Então, eu não consigo ficar concentrado por um longo período de tempo.
eu funciono melhor fazendo essas pequenas pausas. On, off, ligando, desligando. Então, eu mexo no WhatsApp Web, eu desço, pego um copo d'água, eu pego uma coisa para comer, eu saio do meu quarto, enfim. Eu preciso dessas pequenas pausas, eu funciono melhor assim, eu aumento a minha produtividade dessa forma. E aí você pode estar pensando, nossa Cadu, mas que absurdo, cara, você tem que sentar e fazer o que tem que ser feito. Eu faço isso do meu jeito, tá? Quando eu vou construir uma live, por exemplo, eu sei que live eu tenho que sentar e terminar. A live especificamente, e eu falo isso porque eu já fiz testes comigo, tá? Às vezes é isso que eu estou propondo para você. Faça alguns testes, não tem problema. A live, se eu parar no meio, depois eu não termino. Então a live especificamente eu tenho que começar e terminar. Agora outras atividades eu posso fazer o on-off. Eu faço comigo o on-off. Olho o WhatsApp, vou tomar água, dou uma volta, volto, enfim. Vejo 10 minutos de televisão. Faltou água, foi mal. Então, Polly, eu sei que você pediu esse assunto de gestão do tempo e, como eu te falei antes, eu não trouxe receitas prontas de como fazer uma gestão do tempo especificamente, porque eu acredito que isso não existe. Então a live toda eu falei que você precisa achar o que faz sentido para você. É como que você funciona, quais que são os conceitos que envolvem a gestão do tempo, e aí você vai assistir depois e vai ter essa noção de quais são os seus conceitos. Você que está assistindo a gravação também, se você estava esperando uma receita pronta de gestão do tempo, me perdoe por ter te decepcionado. Eu sempre procuro trazer assuntos de uma forma totalmente diferente para fugir do trivial mesmo, e eu sempre vou trazer assuntos para envolver perfil comportamental, para envolver a maneira como você se comporta, porque eu acredito que é uma engrenagem muito importante, talvez até indispensável, é você no processo, é como você funciona. Tudo vai envolver o entendimento do seu funcionamento. Beleza, tá anotado. Bate aqui. Uf. Então, espero que tenha ajudado também você que está assistindo essa gravação aí, de como você pode encontrar a sua fórmula particular, a sua imparidade, a sua singularidade na gestão do seu tempo. É isso que eu quero que aconteça. Você encontrar a sua própria gestão do seu tempo. E ela vai ser excepcional quando você encontrar. Como a minha, para mim, é excepcional. Tá? A minha gestão do meu tempo hoje, para mim, ela é excepcional. Eu consigo alcançar quase o máximo da minha produtividade, organizando o tempo do meu jeito. Tá bom? E é isso que eu quero. Que você entenda que o tempo é seu, a vida é sua, as atividades são suas, as obrigações são suas, então você tem que entender todas essas variáveis para poder achar uma melhor forma de organizar o seu próprio tempo. Beleza? Estamos combinados? E aí, se você, ao vivo aqui depois, tiver uma dúvida assistindo lá no GTV, pode mandar nos comentários, manda um direct, que eu vou ajudar você também nessa organização com os seus próprios comportamentos. A mesma coisa para você. Terminou de assistir, teve alguma dúvida, manda nos comentários aí que eu vou te ajudar com o maior prazer. Beleza? Então, chegamos ao fim de mais uma live nessa noite de quarta-feira. Uma excelente noite para vocês. Valeu! Eu que agradeço pela dica. Boa noite!